Olá a todos, boa tarde. Eu sou a Fernanda Costa, do marketing da Danfoss, e eu gostaria de dar as boas-vindas ao webinar Trocadores de Placas Gastitados, com o vendedor interno Lucas Almeida. Esperamos que esse tema possa fortalecer a aprendizagem e conhecimento de todos os nossos espectadores e agradecemos a presença. Antes de iniciarmos, vamos compartilhar algumas informações úteis para incrementar a sua experiência. A visualização que verão a seguir podem estar situadas em posições diferentes na sua tela, mas compartilharemos a função de cada um. No lado esquerdo superior, você verá as webcams dos apresentadores e logo abaixo está disponível o campo para você enviar as suas perguntas. Em seguida, temos informações adicionais sobre o tema e, em alguns casos, link para download de materiais. Centralizando, você verá a apresentação e poderá deslizar aumentando ou reduzindo este campo. À direita está disponível a informação do nosso palestrante e você poderá entrar em contato com ele no e-mail que está disponível. Já na parte inferior da sua tela, você poderá personalizar a sua experiência. Também estão disponíveis os tópicos de reação, a pesquisa de satisfação e o certificado. Caso tenha interesse em falar mais sobre o assunto deste webinar e agendar uma reunião com o time de vendas, você pode clicar no ícone ou imagem indicados pela seta. Fale conosco. E pedimos que, ao finalizar este webinar, responda a nossa pesquisa de satisfação, que estará visível em sua tela. A sua opinião é muito importante para nós. E não se esqueçam também de fazer o download do seu certificado de participação ao finalizar este webinar. Agora passo a palavra ao Lucas para que possa seguir com a apresentação. Então, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer aí quem já está presente, seja cliente, parceiro, seja alguém que esteja curioso também para assistir a apresentação. Eu espero que seja uma apresentação que eu consiga passar um pouquinho aí do conhecimento do que é um trocador de placas, né? O que envolve o produto, algumas especificações técnicas que auxiliam na hora até de fazer uma especificação de engenharia, e também apresentar um pouco do portfólio da Danfoss hoje. Tem algumas novidades que a gente está lançando esse mês, então eu também quero compartilhar com vocês. Só me reapresentando, né? Eu sou o Lucas Almeida, eu sou aqui da equipe de vendas, eu sou vendedor interno e cuido de dar um suporte para a região da América do Sul, seja com aplicações técnicas, seja com selecionamento, preço. Então, estamos aí para dar todo o suporte para os clientes. O que eu gostaria de, então, apresentar aqui os 3 tópicos, né? Mais ou menos o que eu vou apresentar aqui para vocês. Então, a primeira parte é o princípio de funcionamento do equipamento. Alguns já têm conhecimento dele, né? Mas é bom sempre estar repassando, sempre estar conseguindo imaginar, né? Como que é o equipamento, como é que ele funciona. E o segundo tópico seria aí conceitos de design, visando performance e segurança, que é um tópico muito importante aí para a gente estar avaliando. E o terceiro e último tópico aí, o novo portfólio, né, de trocadores para o segmento de alimentos e bebidas. Espero que estejam bem atentos, que eu gostaria de ter bastante pergunta, né, se também tiver algum problema de conexão, apresentar aí alguma falha. Existe aí um botão para vocês poderem reagir, né? Tem um sorrisinho, tem o joinha, o coração e também tem o joinha para baixo. Eu gostaria que, se por um acaso vocês tiverem um problema de conexão, alguma coisa que esteja atrapalhando a apresentação, sinaliza aqui para a gente, para, né, deixar a gente ciente e tentar resolver. Então, apresentando aqui o geral, né, de como que funciona o trocador de placas. A gente tem o lado esquerdo dele e o lado direito, né? Aqui a gente está conseguindo ver nessa imagem o lado frio operando. Então, o lado frio que está passando dentro das placas. Perceba que ele passa intercalado, né? Ele não passa em todas as placas. A mesma coisa vai acontecer para o lado quente, né? O fluido quente que vai passar pelo equipamento também está passando intercalado, e veja que ele passa em placas opostas, né? Se ele está passando numa placa, primeiro exemplo, na primeira placa, ele vai continuar essa sequência numa sequência ímpar, e se o lado frio está na segunda placa, ele vai continuar nessa sequência, mas numa sequência par.
Então, olhando aqui como ficaria os dois passando ao mesmo tempo, percebe então que a gente tem aqui, né, a primeira placa passando o fluido gelado e a segunda o fluido quente, e assim vai se intercalando. E aí é assim que acontece a troca de calor, pela diferença de temperatura e por condução, né? As placas elas vão estar involucradas umas nas outras, tendo contato ali com o lado quente e o lado frio, e aí vai ocorrer a transferência de energia de troca térmica. O trocador de calor a placas ele está presente em vários segmentos na indústria, né? É bem ampla a aplicação dele. A gente tem aí energias, aplicações com energia renovável, petroquímica, energia térmica, produtos inorgânicos, óleo e gás, papel e celulose, alimentos e bebidas. Assim, é bem ampla a aplicação. E justamente por isso é importante contar com um fabricante que possui a própria tecnologia, que possui ali os fundamentos, né, de software, selecionamento, porque cada aplicação é bem ímpar, né? Ela é bem única e tem muitos detalhes que precisam ser considerados, visando segurança principalmente. Então, é muito importante esse momento estar contando com um fabricante de ponta, né? E além da aplicação industrial, também ele existe na aplicação de climatização, né? Que é edifícios comerciais, bombas de calor, residenciais também. Aqui já é uma aplicação mais simples, né? Mas também que demanda, né, eficiência energética, também alguns pontos críticos ali de instalação. Então, para vocês verem que o mundo aí de trocadores de calor é bem amplo. Gostaria de dar foco aqui, né, no trocador de calor tradicional e no trocador de calor sanitário, que é o que eu vou apresentar mais ao final, né, do nosso webinar. Mas aqui é para vocês terem noção do que temos aqui de portfólio hoje para aplicações industriais. Então, quando a gente fala, né, de um trocador de calor tradicional, ele carrega esse nome porque ele é o trocador de calor gachetado, né? É o que as placas são vedadas somente com as gachetas. E aí aplica-se em vários segmentos da indústria. E aí temos a versão do tradicional, só que sanitário. O que quer dizer isso? Que ele vai ter acabamentos, ele vai ter componentes que são aplicáveis e atendem às normas da indústria, né? De alimentos, da indústria de bebidas, indústria farmacêutica, que exigem aí um rigor muito maior com acabamento de materiais, com especificação de materiais, e também a gente aqui na Danfoss está preparado para atender esse tipo de mercado. Tem também o trocador de calor casco e placas. Muitos devem conhecer aí a versão do casco e tubo, né? Que nas faculdades de engenharia dão mais foco e também aí é muito presente em algumas aplicações. Essa é a versão do trocador casco e tubo, só que ao invés de ter tubos, ele vai ter placas. E ele tem o mesmo conceito, a mesma lógica de funcionamento. E aí ele é muito comum para a área química, área de biogás, algumas áreas aí que envolvem fluidos mais gasosos e com temperaturas e pressões maiores também. E aí a gente tem o trocador de calor semi-soldado, que ele é como se fosse o tradicional, porém ele tem um mix, né, de tipo de vedação. Enquanto no tradicional a gente veda 100% pelas gachetas, esse ele vai ter o lado soldado e o lado que é vedado por juntas, né? E ele é muito aplicado, por exemplo, na indústria de refrigeração industrial, onde a gente utiliza amônia, que é um fluido perigoso, né? Então, é importante ter uma vedação segura, que aí, no caso, é utilizada a solda para conseguir vedar, mas também é utilizado em indústria química, alguns processos industriais também ele é aplicado. E aí a gente tem o trocador de calor free flow, que ele é a mesma lógica do tradicional, a mesma composição de estrutura e de funcionamento, só que ele possui placas com a tecnologia que eles têm um canal e um espaçamento maior.
Por que que tem isso, né? Para servir para talvez passar fluidos que têm alto nível de particulado, né? Um particulado maior, com muita sujeira. E aí, para evitar entupimento nos canais, essa placa ela é indicada, porque ela tem um espaçamento muito maior do que um tradicional. E também tem uma performance térmica aí boa, né? Então, ele é aplicado em alguns segmentos aí de processamento de açúcar, produção de etanol. É bem vasto aí a aplicação dele na indústria. E aí, por último, tem o trocador de calor espiral, que aí ele não tem vamos dizer, o conceito de placa, né? Ele é uma chapa em caracol que vai dividir, né, o funcionamento do fluido quente do fluido frio, e aí ele vai funcionar por condução também, só que não é uma forma de placa, é só uma chapa com um formato de caracol. E aí ele é muito utilizado na indústria química, a parte de saneamento, porque aí ele pode trabalhar com fluidos que carregam muita sujidade, muito particulado realmente bem mais grosso. E aí ele é muito aplicado também para esse tipo de característica, né, essa aplicação. E aí também trabalha com temperaturas maiores. E aí não tem a questão da vedação, né? Ele não tem junta, ele só tem ali a parte, né, que vai as conexões do flange, mas dentro dele ele é totalmente soldado. Então, dando foco aqui para o tradicional, né, o trocador tradicional, é bom a gente conhecer os nomes dos componentes, né? Muito na hora de saber pedir um spare part, por exemplo, saber o que está acontecendo, o que, que precisaria trocar, talvez, na hora também de se comunicar tecnicamente por e-mail. Então, é importante conhecer alguns nomes aqui básicos. A gente tem aqui a chapa principal, né, que é a placa de estrutura. Ela vai servir para a base, né, da montagem, para colocar, por exemplo, o barramento superior e o inferior, que é onde vai fazer o alinhamento das placas de troca térmica. E aí, logo atrás das placas de troca térmica, vem a placa de pressão. Pode se chamar também de placa móvel, seguidor. A questão também da placa de estrutura pode ser chamada de placa fixa ou cabeça. É também muito comum encontrar esse tipo de nome no mercado. Também tem os tirantes, né, que vão servir para fazer o aperto do sanduíche das placas. Aí vem as porcas de travamento, os roletes, e depois tem a coluna, aí as bases de apoio e fixação, mas os críticos aqui, né, vamos dizer assim, os que é muito comum ter spare part por conta de uso, os tirantes, a placa de estrutura, placa de pressão, e também aqui a questão da vedação da conexão, né? A gente vê aqui que tem um nome aqui, rubber liner. Ele está presente aqui na placa de estrutura. Existe placas que carregam rubber liner, que é a borracha de vedação para conectar um flange, e pode ser também que ela seja revestida com alguma liga, seja um aço inoxidável, titânio. Então, essas conexões, elas geralmente carregam algum tipo de revestimento. É muito comum encontrar, por exemplo, a de borracha. E aí também, se for de borracha, ela se torna um spare part também. Vamos seguir aqui. Então, cada placa tem sua característica, sua tecnologia. Então, a gente tem três. A do tradicional é as placas de espinha de peixe, ou a gente chama aqui de fishbone. Elas têm diferentes estampas. Quando eu falo estampa, significa que eu estou mostrando aqui a parte de distribuição do fluido, né? Essa parte que vai abaixo aqui dos furos para passar o fluido, e também essas ranhuras em V. Isso é a estampa da placa. Cada placa tem um tipo de ângulo, também tem uma profundidade dela, justamente para dar versatilidade e flexibilidade para algumas aplicações. A Danfoss ela tem um portfólio extenso, que possui diferentes características geométricas aí, para poder casar perfeitamente com cada aplicação. Aí a gente tem a tecnologia placas de fluxo livre, que eu comentei no início,
ou free flow. Elas são mais indicadas aí, né, para fluidos com alta sociedade, com particulados maiores, viscosidade maior também. E veja que a estampa dela é bem diferente da de espinha de peixe. A gente percebe aqui que elas já não têm aquelas ranhuras em V, elas têm uma espécie de cobras, né, desenhadas nela, porque a tecnologia, né, o fator para trocar calor entre um fluido e outro, muito se diz pela turbulência. Então, enquanto na espinha de peixe a gente tem uma turbulência provida aí por essa ranhura em V, a de fluxo livre ela tem uma característica de turbulência que a gente chama de vórtex, né, que ela é uma espécie de furacão. Então, essa geometria ela promove esse tipo de turbulência que promove uma maior performance de troca térmica. Aí tem as placas semi-soldadas, que tem a mesma estampa da espinha de peixe, só que elas são um sanduíche de placas, né? Uma placa que vai ser soldada na outra, e aí vai passar, por exemplo, a amônia, ou um fluido que é mais perigoso, gasoso, e do outro lado, um fluido que é, né, um líquido, uma água, um glicol, e aí elas já são já juntas, né? A gente chama ela de cassete. Também falando um pouco do estrutural, que é uma parte bem importante de prestar atenção, o tipo de projeto que está sendo considerado para instalar, né? Todos os nossos modelos, eles têm análise de elementos finitos, então memorial de cálculo, né, para esforços, questões aí de carregamento de vento, abalo sísmico. Todas as nossas estruturas têm esse cálculo, esse preparo, que a gente não, a gente tem noção da quantidade de aplicação que tem um trocador de calor e em algumas características, em algumas aplicações é solicitado esse tipo de documento, memorial de cálculo, então a gente fornece. A gente segue dois principais códigos de construção, né? O primeiro é o PED, que é a norma europeia, e o segundo é a ASME, né? Então, a gente tem esses dois códigos aí para seguir e apresentar em um projeto que segue um ASME ou segue uma norma europeia, a gente tem essas duas opções. O projeto de estrutura do trocador de calor a placas, a principal vantagem dele é a facilidade de manutenção e reparo, né? Enquanto a gente compara, por exemplo, com um trocador casco e tubo, que é uma manutenção mais complicada, precisa de uma mão de obra também muito qualificada para poder fazer isso e demanda muito tempo também para fazer uma limpeza ou até uma troca de algum tubo. Aqui no a placas você vai ter mais facilidade. O tempo de reparo é muito menor. A questão também de manutenção periódica é bem simples, não demanda mais complexidade do que um casco tubo. Literalmente abrir o equipamento, ou se ele já roda, por exemplo, um SIP, né, que é o produto de limpeza, ele vai limpar, ele vai poder operar por bastante tempo e se chegar um momento de uma parada programada, precisar fazer uma análise ou uma limpeza manual, é super simples também. Outro quesito aqui da estrutura do projeto dela é que algumas carregam esse rolete, né, essa rodinha branca, ela facilita o deslizamento do seguidor, aquela placa de pressão. Então, isso promove ainda mais uma agilidade na hora de fazer a manutenção. Então, a gente vê aqui que, né, no lateral ele tem esses parafusos, é onde você vai fazer o aperto e afrouxar o parafuso para poder fazer a abertura. Então, é bem simples também. Quanto menor for a classe de pressão da estrutura, menos tirantes ele vai ter, consequentemente mais rápido vai ser a manutenção. E também para promover segurança, né, que a gente vê aqui que é preso somente pelos tirantes nesse aperto, e para promover a segurança existe uma bucha de trava e uma porca especial para o projeto para poder aguentar aí qualquer oscilação de pressão, também um pico de pressão. Então, todo o projeto de estrutura ele é muito bem pensado para promover segurança e facilidade de manutenção.
Algumas características aqui, né, de opções de materiais para o trocador a placas. Então, um frame industrial, ele é num aço carbono, geralmente aqui em SA 516 grau 70, e aí ele é revestido com uma pintura, né? Essa pintura pode ser tanto uma especificação do cliente ou seguir os nossos 3 esquemas de pintura que nós temos, né? A gente dividiu em 3 categorias de corrosão, uma mais amena, uma mediana e uma mais agressiva, né? Então a gente vai ter um revestimento mais complexo para poder aguentar mais tempo de corrosão. E aí a cor também a gente pode seguir tanto a da Danfoss como a do cliente, mas o material em si é aço carbono, SA 516 grau 70. E aí os tirantes, né, também feitos em aço, aí um SA 194 2H. O rolete, que é aquela peça que facilita a manutenção, ela é em nylon ou, em alguns casos, a gente pode fazer em aço inoxidável 304 também. Mas é muito comum o nylon porque é uma questão de custo, uma questão de disponibilidade e ele já atende super bem algumas aplicações. Aí os revestimentos das conexões, né, que eu comentei, pode ser tanto de borracha como ou em alguma liga, né, seja ela titânio ou em aço inoxidável 316. E as placas de troca térmica, aí tá aqui grifado 3 opções, mas a gente também tem outras opções no portfólio, mas é uma questão mais sob demanda e sob análise. Mas as mais comuns é o aço inoxidável 304 e o 316L. E aí para algumas aplicações mais agressivas, que aí, por exemplo, água do mar ou um produto químico, a gente analisa, vê a viabilidade, se precisa ou não. Pode também utilizar a opção em titânio, placas em titânio. E aí a questão das gachetas, né? Também é importante saber selecionar qual que vai ser o material da vedação para ela conseguir durar bastante tempo, não ter problema de vazamento. Então a gente tem 3 opções: NBR, PDM e Viton. Isso às vezes já chega especificado pela engenharia, ou a gente também pode receber os dados do fluido e aí fazer uma análise e selecionar. Bom, esse aqui vai ser melhor com esse elastômero. Então, a gente tem essas 3 opções e vai avaliando cada caso é um caso, né? Então, aqui a gente tem uma visão geral do portfólio da Danfoss, tanto para a parte de semi-soldado, a parte free flow e a parte do tradicional. Perceba que é uma vasta opções de placas, e isso nos ajuda aqui né, a equipe de engenharia de vendas a selecionar o melhor equipamento para cada aplicação, para aquela questão, né, de temperatura, entrada, vazão. Então, isso aqui é uma facilidade que nós temos para entregar a melhor solução possível para o mercado. Uma comparação rápida aqui, né, do trocador de calor a placas e o trocador de calor casco e tubo, né? A gente percebe que em questões de performance térmica, né, um versus o outro, o de placas ele tem uma performance muito maior, porque ele promove, né, uma turbulência no fluido muito mais fácil do que o tubo, né? O perfil do tubo ele é um tubo liso, né? Ele não tem uma corrugação, ele não tem algo que vai promover a turbulência, né? A turbulência vai vir propriamente ali do fluido, né? Ele vai escoar dentro do tubo, ele vai ter o número de Reynolds dele. Quanto mais rápido ele passar, mais turbulento ele vai ser. Mas na questão do placas, por conta do perfil, da estampa da placa, ele vai gerar uma turbulência, né? Você percebe que ele tem aqueles Vs, querendo ou não, vamos supor aí, fazer uma analogia, né? Eles fossem como rampas ou lombadas, né? Você vai ter aquela oscilação e isso promove turbulência. Então, independentemente se o fluido está com uma velocidade alta ou baixa, ele vai ter turbulência, então isso promove uma performance térmica maior, troca térmica maior. E também a questão de footprint, né? O metro quadrado que cada equipamento ocupa. O casco de tubo, ele, para a mesma carga térmica, ele vai ter uma área de metro quadrado maior do que uma placas. Uma placas ele vai ser bem mais compacto.
Então, essa é uma das vantagens de utilizar o Aplacas também. Aí, por que que, né, existem os dois no mercado? Porque, às vezes, está trabalhando com uma pressão muito elevada, se for uma pressão, por exemplo, aí na casa dos 60 bar, aí uma placas, infelizmente, não vai ser aplicado porque já é uma limitação construtiva dele. Mas impressões menores e trabalhando com aplicações mais, vamos dizer assim, que já tem experiência de mercado com placas, ou sempre o pessoal vai optar por placas porque pela facilidade, por ser um produto compacto e fácil de manter. E, consequentemente, também ele é mais barato do que um casco e tubo. O casco e tubo ele é muito mais caro. Então, também apresentando aqui um conceito, né, de design, dentro do equipamento, a placas, a gente pode perceber que tem trocadores que ele tem conexões só na frente e pode ser que tenha conexão também na frente e atrás, né? E o porquê disso, né? Às vezes o pessoal olha e não entende o porquê. Por que que alguns têm na frente e na frente e atrás. É a questão de passes, né? Quando a gente fala em passes dentro do trocador, a gente está falando no fluido, seja ele frio ou quente, quantas vezes ele vai fazer uma viagem dentro de uma placa. E dentro do portfólio da Danfoss, como a gente tem uma flexibilidade grande, né, de geometria de placas, geralmente a gente sempre vai fazer uma solução com um passe único, um passe simples, que é o fluido entrar no trocador, viajar uma vez só pela placa e depois ele seguir o caminho dele. Isso é bom porque em questões de instalação e facilidade de manutenção, você promove agilidade, é mais fácil de instalar. Quando você tem um trocador que ele é multipasse, ou seja, o fluido está entrando, ele vai fazer uma viagem dentro de uma placa, ele vai seguir o caminho dele para frente e depois ele vai fazer uma outra viagem. Perceba que se ele entrar por cima, ele vai viajar, ele vai escoar para baixo. Se ele tiver que fazer uma segunda viagem, ele vai ter que escoar para cima. E aí você tem que ter a conexão atrás, porque ele não vai ter mais como voltar para a conexão lá da frente. E aí essa característica, né, de ter uma conexão lá atrás, você tem que ter uma tubulação preparada, e aí também para fazer as manutenções você vai precisar de mais tempo ali para poder fazer a desmontagem, mas nada também que transforme a manutenção dele em algo complexo. É só uma questão de o passe único ser mais ágil do que o multipasse. E aí, quando a gente também olha, né, a questão do multipasse, perceba que quando ele viaja em uma placa, né, ele tem uma zona da placa em qual ele não tem troca térmica. É uma zona da placa onde só vai servir para ele fazer a distribuição, molhar a placa por igual, seja ela, né, uma placa mais larga ou uma placa mais estreita, ela tem que molhar por igual, por conta da performance térmica. E então tem uma região que é só feita para a zona de distribuição e tem realmente a área ali que vai promover a turbulência, que vai promover a troca de calor. Quando a gente está fazendo um multipasse, perceba que na imagem a gente tem uma analogia aqui, né? De duas placas empilhadas uma na outra e uma placa inteiriça. Quando a gente tem uma placa inteiriça, perceba que ela equivale às duas placas empilhadas ali, né? E tem uma área desperdiçada, uma área de troca térmica desperdiçada. Então, quando você tem essa característica do multipasse e você tem essa área desperdiçada, consequentemente você vai precisar de mais placas para compensar essa área desperdiçada, né? Agora, quando você tem uma placa inteiriça, você normalmente vai precisar de menos placas. Mas em questões de geometria, ela é uma placa mais alta, uma placa mais larga, aí vai depender também da aplicação. Mas geralmente uma solução de passe único ela vai tender a ser mais barata. Então também é muito importante em algumas aplicações, você não pode trabalhar com um equipamento superdimensionado, nunca se pode trabalhar com subdimensionado, né? A gente sempre tem que atender a demanda, né, de carga térmica, fazer aquela troca acontecer. Mas também, às vezes, em algumas aplicações, se você trabalhar superdimensionado, você vai deixar de ter um controle bom no seu processo, às vezes você vai acabar desperdiçando energia, você vai principalmente desperdiçar energia, né?
e pode também acabar, se é um produto, vamos pensar aqui em uma cerveja ou um produto alimentício, né, que a depender do que ele faz dentro do equipamento, você pode acabar estragando o produto. Então, também essa parte de trabalhar superdimensionado é complicado. E aí entra a questão do portfólio da Danfoss, né, que é bem amplo, tem várias geometrias. Então, cada caso realmente é único, cada cálculo para a gente é único. E aí, com o nosso portfólio, a gente consegue trabalhar muito bem essas características que cada aplicação tem, né? Cada uma tem uma particularidade e nós temos experiências aí com as diversas áreas de aplicação e também o portfólio para atender. Aí também agora eu quero entrar numa parte que é muito importante, porque assim, o mercado de trocadores de calor, ele tem muita presença de produtos paralelos, né? Quando eu falo produtos paralelos é pirataria. Existem alguns fabricantes, né, de trocador de calor que têm a sua própria tecnologia e tem as empresas que copiam a tecnologia, né? E aí, muitas das vezes, a cópia ela não vai conseguir carregar todas as vantagens e benefícios que aquela original tem, né? E um dos principais pontos aqui é a segurança. As vantagens e benefícios, por exemplo, das tecnologias da Danfoss, da placa da Danfoss, elas são uma placa robusta, elas são uma placa que não vai promover um risco de quebra, né? Por exemplo, aqui onde tem esse círculo marcado, é onde fica aquele garfo que fica alinhado lá no barramento. Pensa no equipamento que ele tem uma altura de, sei lá, 2,5 metros e várias placas empilhadas, né? Então, é muito importante que no equipamento robusto, né, a gente tenha um sistema de segurança, né, para alinhar essas placas. Então, a geometria da placa da Danfoss, ela promove robustez, que é para aguentar tanto uma questão de oscilação de pressão e também a questão de movimentação das placas, né? Quando a gente vai fazer uma manutenção, você tem que fazer a movimentação, o deslizamento dela no barramento. E aí, esse garfo, né, que ele fica ali em cima, ele precisa ser robusto. Então, esse é um dos principais tópicos aqui da placa da Danfoss. Ela não tem essa característica de trincar, de quebrar. Isso nunca vai acontecer, porque é um requisito da nossa engenharia, né, de produto. Sempre todos os modelos carregar essa segurança. Outro ponto também, né, que é o que eu comentei um pouco antes, da questão de distribuir o fluido, né? O fluido ele tem que se distribuir por igual na placa. Então, a geometria da placa ela tem que promover, ela não pode promover caminhos preferenciais, né? Se por um acaso a gente está trabalhando com um fluido mais viscoso, que já vai ter uma difícil distribuição dentro do equipamento, a gente precisa entender se ele vai molhar por igual todas as placas, né? E uma placa, ela precisa molhar toda a sua banda, né? Tanto a região mais perto ali, né, do bocal. Perceba que tem casos, né, mas não Danfoss, mas já casos que a gente já viu de projetos aí de outros fabricantes, que a gente tira a placa e a placa tá com aquela marca, né, de sujeira somente no lado esquerdo ou no lado direito. Ela não está totalmente suja. Isso indica que ela não teve contato com o fluido, né? Então, uma parte da placa está extremamente limpa porque ela não foi usada. E esse é um dos pontos também que a Danfoss leva no seu projeto, é que todas as placas tenham essa distribuição perfeita. A placa realmente seja, a sua área de troca térmica seja 100% usada. E também, né, reforçando aqui o ponto da placa ser bem robusta, né? Tem chapas de 0,5, 0,6, 0,7 milímetros, mas sempre que a gente pega a placa, por mais fina que ela seja, ela não tem a característica de flambagem, né? Você pega assim a placa, você percebe que ela é bem robusta. E a gente tem toda a ficha técnica de cada placa, de acordo com a sua espessura, qual que é a máxima pressão que ela aguenta, qual que é a máxima diferença de pressão que ela aguenta. Então, essa parte ela é muito bem mapeada para promover tanto a parte de performance de troca térmica, que é um tópico, e o segundo tópico principal, que é a segurança, né?
Então, outro ponto que a gente gostaria de destacar aqui é essa questão da borda da placa, né? Por que que a borda da placa ela tem todas essas corrugações, essa geometria, né? Quanto mais você não deforma, né? Mas você desenha um perfil na placa, uma geometria na placa, mais robusta ela é, né? Até fazendo uma analogia aqui, você vê que o avanço dos carros, por exemplo, né? A gente tinha carros antigamente que tinha aquele capô liso, né? Aquele para-choque mais liso. Hoje em dia, os materiais dos carros são bem mais simples, né? E eles geralmente têm bastante desenho, bastante design, né? Isso não é uma questão só estética, é uma questão de robustez, né? Quanto mais você promove um perfil, um design para um material, né? Mais robustez você vai promover também. Então, essa é uma questão da tecnologia da Danfoss. As placas sempre têm a necessidade, né, de carregar essa robustez e promover segurança. Uma parte que é muito importante também, né? A questão do sistema de fixação. Pensa aí também, de novo, né? Imaginar um equipamento extremamente alto e com várias placas empilhadas, né? Como que a gente garante que todas as placas estejam perfeitamente alinhadas, com as suas gachetas posicionadas no seu devido lugar para promover segurança, não ter vazamento? A tecnologia que a gacheta carrega, né? A gente chama ela de Sonderlock. O Sonderlock, ele é a tecnologia da gacheta que a gente utiliza para garantir o pino não, desculpa, garantir a vedação e o alinhamento das placas, né? Isso funciona através de um pino que ele vai ter o seu lugar demarcado na placa, ele vai encaixar, ele vai fazer aquele clique, né? E aí a gente tem a certeza, né, de que ele está encaixado, e assim, né, reforçando, não vai cola, tá? Porque às vezes chega essa pergunta também para a gente, qual que é a cola que vocês usam? Qual que é a especificação da cola que é para usar com a gacheta? Não vai nenhum ponto de cola. Né, já também recebi pergunta de que, qual solvente eu utilizo para remover a cola da placa? Também não tem, né? Se não tem cola, não vai precisar de solvente. Então, é realmente uma questão de utilizar a gacheta para fazer a vedação e alinhamento, né? Trabalhar com a geometria da placa, o canal dela, né? O espaço que ela tem ali para se conformar na placa e poder fazer a vedação. Não existe pontos de cola. Uma outra característica também da gacheta, ela tem uma região que é a região onde vai fazer a vedação, né? De contato entre uma placa e outra, né? Então, como eu mostrei lá no início, tem o lado esquerdo e o lado direito. O lado quente e o lado frio. E aí, na gacheta, na placa, né, tem uma região onde existe o sistema de detecção de vazamento. Então, se por um acaso houve um comprometimento ali, né, das placas, e ela está passando vamos dizer assim, né, ela está passando adiante para a placa que ela não deveria, né? Porque vamos pegar aqui um caso real para a gente conseguir imaginar juntos, né? Um trocador que está passando cerveja. Então, de um lado está passando cerveja e do outro está passando um glicol. Então, a gente não pode ter mistura de glicol com a cerveja, porque senão vai dar BO. Então, o que acontece? Esse sistema de detecção de vazamento ele vai mostrar qual placa está corrompida, né, qual placa está comprometida, e ela vai fazer com que expulse, né, o fluido que está vazando, né? Ele vai vazar para fora, ele não vai misturar com o produto que está passando ali. Então, se por um acaso a placa do glicol estourou e alguma coisa do tipo se comprometeu, ele não vai passar para a cerveja. Claro, né, que existem mais medidas de segurança, né, para esse tipo de caso, e mais adiante eu vou mostrar também, mas só para mostrar que a gacheta ela carrega também esse sistema de detecção de vazamento, né? Então, reforçando aqui que a questão de produtos paralelos, né, da pirataria. Quando a gente, por um acaso, né, alguém que esteja vendendo, falando que está vendendo Danfoss,
alega que está vendendo Danfoss, mas na verdade é uma cópia, muito provavelmente esses pontos que eu acabei de mostrar, eles não vão estar presentes no produto, porque geralmente a cópia ela é feita com má qualidade, não vai respeitar os requisitos de material, não vai respeitar nenhum processo interno da Danfoss, então vai carregar esses problemas de qualidade e que, a depender da aplicação, eles vão ser super notórios, né? E aí, muitas vezes, até a gente presencia, né, alguns problemas, pessoas reclamando que, eu tô com uma placa Danfoss, mas na verdade não é Danfoss, é um chinês que vendeu ou alguém. Então, é muito importante manter a originalidade do material, da peça, né? Porque carrega toda essa tecnologia, essa segurança, e é muito importante. Então, também mostrando aqui a questão do alinhamento, perceba aí que, por mais na foto está mostrando aqui um equipamento de em torno aí de 100 placas, algo do tipo, mas já tem equipamentos com, assim, 2 metros de comprimento com placas enfileiradas, né? E a gente não tem problema com alinhamento. Então, isso faz parte também da tecnologia da gacheta. Ela ajuda nessa questão de manter as placas muito bem alinhadas. Se você tem alguma placa desalinhada, você corre o risco de gerar uma oscilação de pressão, um vazamento, e, né, então é muito importante que elas estejam bem alinhadas e bem conformadas umas nas outras. E aí a questão do pino, né? O pino ajuda nessa questão. Então, um outro ponto, né? Alguns modelos de gacheta, elas ficam elas ficam completamente escondidas dentro do trocador, né? Então, se é um trocador que ele fica exposto ao ambiente, ele não tem nenhuma cobertura, ele não fica dentro de uma sala de máquinas, ele fica exposto ao ambiente. Essas gachetas, elas têm uma vida útil muito maior do que comparado a alguns modelos de outros fabricantes. Porque se ela fica totalmente escondida dentro da placa, e isso ajuda a se proteger de raios ultravioletas, né? E o raio ultravioleta, ele resseca a gacheta, e esse ressecamento, ele promove a característica de endurecimento da gacheta, né? E a gacheta não pode ser completamente dura, porque ela tem que ter a elasticidade dela para se conformar no canal, né? No desenho que ela precisa se conformar, né? E se ela ficar dura, ela vai perder, né, essa questão da elasticidade, ela vai começar a criar pontos de fuga e gerar vazamento. Então, é outro detalhe também do sistema Sonderlock, né, que é pensado para promover bastante vida útil para essa gacheta e, consequentemente, para o equipamento como um todo, né? E agora eu vou dar um foco para a parte de tecnologias de placas que garantem maior segurança em alguns processos que a gente considera como crítico, né? Então, pegando aí casos, né, de alimentos e bebidas, a gente já teve casos no Brasil, né, de sair produtos aí com contaminação. A gente tem aquele caso da cervejaria Becker, né, que foi um processo, não vou entrar muito em mérito, né, do que foi e do que não foi, mas existe hoje, né, a tecnologia que promove maior segurança e que ela elimina o risco de ter contaminação, né, de um produto tóxico com um produto que vai ser destinado aí para consumo humano, seja ele no ambiente, né, no produto, no segmento de alimentos e bebidas, no segmento de farmácia. Então, a gente tem essa tecnologia que eu vou mostrar aqui agora, que a gente chama de SonderSafe. O que consiste, né, nessa placa? Elas são placas tradicionais, não tem nada de diferente do que a gente está vendo aqui, mas elas são placas, vamos dizer assim, uma placa protege a outra, né? Eu vou mostrar no próximo slide que fica mais fácil de entender. Então, a gente tem aqui duas placas juntas, né? Deixa eu ver aqui um minuto. Voltando aqui, desculpa, achei que tinha travado. Então, a gente tem duas placas que estão umas juntas com as outras, né? E então, voltando àquele princípio lá do funcionamento do início dos slides, né? Então, a gente tem a placa que vai trocar calor com frio e a placa que vai trocar calor com quente. Só que no meio delas vai ter uma placa que ela vai servir de escudo, né? Ela vai servir para realmente, se por um acaso a placa se comprometer, tiver um microfuro, ela vai cuspir para essa placa de proteção
e essa placa de proteção vai jogar esse fluido lá para baixo. Ele vai escoar para baixo e vai vazar. Então, além de você conseguir evitar a contaminação de produto, você tem uma fácil identificação visual de qual placa que está comprometida, né? Então, algumas normas aí do segmento de alimentos e bebidas requer, por exemplo, que você use um corante ou alguma coisa que ajude a identificação visual, né, de vazamentos e coisas do tipo. Essa placa já por si só ajuda nesses dois pontos, né? Promover a segurança, evitar contaminação e já te avisar que vazou, que já tem um vazamento, qual que é a placa que tem que trocar. Então, é muito aplicado em pasteurizadores, em partes que a gente considera como crítico, né, no processo industrial. E então é uma placa que vai ajudar muito nessa questão aí de segurança. Então, olhando aqui na vista, a seção transversal, né? A gente tem as placas umas às outras, e aí, se por um acaso há um rompimento, né? Um microfuro, alguma coisa do tipo, aí a placa vai servir aí de escudo e vai jogar o fluido para fora. É muito usado, né, em alguns processos que são caracterizados como críticos, a questão da diferença de pressão, né? A gente usa uma pressão maior para um fluido contaminante, porque aí ele, quer dizer, ao contrário, né? Para o fluido que não é contaminante, porque aí evita, se tiver um rompimento, de mistura, né? Você vai misturar com o produto que não vai ser destinado para o consumo humano. Essa é uma manobra que existe na indústria, né? Mas não facilita a questão da identificação visual, né? Você não vai saber facilmente se está tendo um vazamento ou não. Você vai rodar, vai operar e muito mais tarde você vai descobrir que teve um vazamento. Então, você só não vai correr o risco de contaminação, mas você vai atrapalhar o seu processo, você vai gerar desperdícios, prejuízos que, em alguns segmentos, né, horas de manutenção parada ali custa muito dinheiro. Então, é muito importante essa questão, né, da sistema, a placa SonderSafe, né? Ela vai garantir uma facilidade de identificação visual do vazamento. Então, aqui, só reforçando, né? Se a placa ela se rompe, ela vai ter o escoamento aqui para fora e vai identificar para você. E aproveitando, então, o restante de tempo aqui, né? A gente já está perto do final, falta 10 minutos. Eu gostaria de apresentar rapidamente aqui o portfólio de alimentos e bebidas, né? A gente teve uma reestruturação nesse portfólio. A gente está chamando aqui de Hygienic Frames. Não vou entrar em mérito aqui do tipo de estrutura, isso aí com mais calma, se alguém tiver interesse, ao final vai estar meu contato, a gente pode conversar melhor e trabalhar tecnicamente as informações, mas a principal reestruturação que a gente fez foi para seguir a norma 3A. O que é a norma 3A? A norma 3A ela é uma norma que envolve aí o segmento de alimentos e bebidas, né? E ela faz algumas recomendações para equipamentos, né? O seu equipamento tem que seguir essas características, né? Ela é dividida por equipamento, por máquina. E aí ela tem a seção dela de trocadores de placas. Então a Danfoss pegou e fez, né, a sua reestruturação para seguir as normas e já está para ser homologada, já está para receber a certificação, está em processo, né? Mas a gente esse ano já vai receber a plaqueta de certificação. E uma outra vantagem também dessa nova estrutura é que as placas elas têm a característica de ser modular, né? Você tem facilidade na hora de fazer uma reposição de placa. Para nós, como fabricante, facilita muito em questões de prazo e custo. Então, vai ser uma estrutura mais competitiva e com prazos melhores. E ela tem uma construção que, vamos dizer assim, torna o equipamento mais compacto e mais fácil de também ter manutenção. Então, aqui é um vídeo, mas como a gente está bem apertado de tempo e o vídeo geralmente sai bem travado aqui no webinar, então eu vou pular ele, mas é mais apresentando essa imagem que a gente está vendo aqui, né? Que ele tem essa vista explodida,
e que as placas ali, né, que a cabeça, o seguidor, né, a placa de estrutura e a placa de pressão, se você girar ela em 180 graus, você pode tornar ela, se ela era uma placa de pressão, ela pode se tornar uma placa de estrutura, e aí vice-versa. Então, aqui também alguns destaques da construção dela, né? A gente tem pinos de travamentos melhorados, que é muito importante no processo aí, né, de alimentos e bebidas, e também farmacêuticos, que é justamente a segurança, né? Não acabar estourando um tirante, nem coisa do tipo. Suportes, você pode tanto deixar esse equipamento em um skid ou no chão, e se for no chão, ele não pode, ele tem que seguir uma higiene, né? Então a gente tem suportes ali que são conforme a norma para poder deixar ele no chão. Mas se ele vai no skid, aí tem a opção de retirar esse suporte e deixar ele montado no skid. Aí tem o extensor de estrutura, que ele é mais uma característica aí para otimizar a questão de espaço, a 1 metro quadrado que ele ocupa numa instalação, e também é para nós aqui a questão de spare, né? Ele facilita essa questão de prover com mais rapidez a construção do equipamento. E, por final, os olhares de elevação, né? Se você tem um equipamento e precisa fazer a movimentação dele, ele vai ter esses olhares de elevação, que são os pontos ali que você pode fazer amarras das cintas, né, e poder fazer a movimentação com muita segurança e sem tanto botar a vida de alguém em risco e também nem fazer ter danos, né, materiais no equipamento. Então, também tem um sistema de alinhamento aprimorado, né, para seguir as normas da 3A, e também a questão de segurança. Então, olhando aqui o resumão, agora a gente não tem mais barras, vamos dizer assim, barras de apoio, né? Essas barras de barramento superior altos, eles têm agora uma característica mais compacta, mais eficiente, e o aperto também agora também promove maior segurança quando a gente tem essa característica. Todas as conexões são seladas, então se por um acaso você tem um orifício e que ele ficaria sem utilização, não teria nenhum encaixe, ele não vai também ter não vai estar aparente e oco, né? Ele vai ter uma tampa para fazer, né, o tampamento dele, que aí ele também segue a norma higiênica, né? Para poder evitar acúmulo de poeira, coisa do tipo. Tem um número reduzido de tirantes, que também é uma solicitação da norma 3A, que aí isso dá ganhos aí, questões de manutenção e segurança. O extensor de quadro, como eu comentei antes, que serve para deixar o equipamento mais compacto, e as conexões aqui são alinhadas com a parte superior ou inferior dos orifícios dos cantos das placas, que aí promove também a intercambiabilidade e a característica de ser um equipamento modular. E aqui algumas das opções de conexão, né? A gente tem essa DIN 11851, a DIN 11853, ISO 2852, DIN 11864, e aí também é possível solicitar outro tipo de conexão, mas a depender, né, da sua característica de disponibilidade, isso pode promover custos adicionais e também tempo de produção maior. E aí tem esses dois tipos de frame, né, que a gente chama aqui de quadro ou frame, que é o HG e o HS. A diferença entre os dois é a sua construção. Enquanto o HG ele é uma estrutura mais simples, muito adequado aí para instalações menores, que não tem característica de abertura e fechamento com muita frequência, ele é bem indicado. Agora o HS ele já tem uma estrutura mais robusta, ele promove maior facilidade de abertura e fechamento. E então, se é um equipamento que passa SIP e tem abertura e fechamento com bastante frequência, ele é uma boa opção. Só um ponto também apresentando que existe, né, serviço de manutenção da Danfoss, disponível aí pelo Brasil inteiro. Então, seja ele uma limpeza de placas, até SIP ou uma inspeção ali, a gente pode estar auxiliando o cliente no campo. Então, eu agradeço. Agora eu vou abrir o espaço para responder as perguntas, né? Deixar aqui, ficou um pouco apertado o tempo, mas eu gostaria aqui de esclarecer as dúvidas aí o máximo que puder. Então,
Obrigado, aqui está meu contato e quem tiver interessado e quiser conversar, mais detalhes, receber um orçamento de algum produto, a gente também tem o software da Danfoss, né, o Rex Selector. Ele é mais, assim, né, para o acesso comum, ele vai estar mais voltado para o HVAC, mas assim, nada impede de você solicitar ali o seu login, a gente pode também estar ajudando com isso. E agora eu abro o espaço aí para responder as perguntas e respostas. E responder. Bom, nós temos duas perguntas aqui. A primeira delas seria: todos os modelos são importados? Onde são fabricados? Não, não são todos. Na verdade, até o momento, nenhum modelo é importado. O que a gente traz de importado é placa e gacheta, né? Porque é a tecnologia principal, né? Que precisa seguir rigorosos processos de qualidade, manter também a padronização da composição química dos materiais, né? Então, se a gente está trabalhando com a ISO 316L, ele precisa ter aquela composição química, né, de 316L, e isso varia muito de país para país, a questão dos fabricantes. Então, é bom padronizar, manter ele em um local só, porque você padroniza, né, essa questão de composição química. E a gacheta também é a mesma coisa, né? Você mantém a sua padronização de fabricação. E aí os frames, né, a questão dos componentes ali de fixação, aí sim, isso aí é fabricado localmente. Perfeito. Mais uma pergunta nós temos. Qual é a menor diferença de temperatura que posso ter entre a entrada e a saída de um fluido? Bom, não existe um mínimo, né? Não existe esse valor. Assim, claro que para promover troca térmica, né, você precisa da existência da diferença de temperatura. Mas geralmente, assim, quanto menor for o delta, mais difícil vai ser a troca térmica. Então, se você tiver um delta muito apertado, eu não vou dar valores aqui porque vai de aplicação para aplicação. Tem aplicação que não consegue ter um delta muito forte, né? E também entra outras questões, né, de viscosidade, perda de carga, mas a questão do delta em si, quanto mais próximo ele for, mais difícil é. E aí você vai precisar de mais área de troca térmica. Então, o ideal é você ter um delta de temperatura bem espaçado, né? Então, vamos pensar aqui num aquecedor de água, né, utilizando vapor. Realmente o delta é enorme. Então, você não precisa de tanta área de troca térmica, você não precisa de tanta performance assim. E aí você talvez precise se preocupar talvez mais com perda de carga, com a questão do controle de eficiência energética ali do vapor, mas o trocador em si ele não vai sofrer tanto. Agora, quando o delta está bem justo, aí realmente vai ficando mais difícil e aí a gente precisa trabalhar com outras variáveis para compensar. Mas a principal, obviamente, é a diferença de temperatura. Quanto mais próxima ela for, mais difícil e mais área de troca térmica ela vai demandar. Mais uma pergunta. O trocador da categoria sanitário é certificado para PW e WFI? Então, né, essas aplicações, né, tem gente que solicita testes, né, tem gente que solicita, vamos dizer assim, aquela questão de garantir que a placa está extremamente polida, que ela não tem ponto. Existem alguns testes, né, que são vários, então não consigo puxar todos aqui de cabeça. A depender da solicitação de teste, a gente já tem os documentos que comprovam que é aplicado, a questão das gachetas que tem a certificação FDA, o material da placa que vai ser um inox, e aí tem como comprovar, mas assim, a depender do teste que é solicitado, talvez a gente não consiga fornecer, mas é aplicado, né? Tanto que tem diversos equipamentos aí, trocadores de placas que são para essa aplicação. Perfeito. Eu vou ler mais uma pergunta que nós temos que finalizar, tá bom? Mas a pergunta é a seguinte: o que pode levar à quebra? O delta de temperatura acima dos 60K? Se for, assim, se eu estiver mencionando quebra mecânica, não vai ser a temperatura, né? Quebra mecânica, eu não sei se você está falando quebra, por exemplo, a performance não está batendo, eu chamo de quebra. Mas se for alguma coisa mecânica ali, não vai ser a temperatura que vai comprometer, né? Vai ser uma questão talvez de uma oscilação de pressão, um golpe hidráulico, ou vamos pensar, por exemplo, a temperatura. Mas eu estou trabalhando com um produto, um ácido.
Realmente, se você tiver um pico de temperatura maior do que estava sendo esperado, talvez a gacheta que eu selecionei não vai suportar. Você falou para mim que ia trabalhar aquele ácido em 60 graus, então eu sei que essa aqui vai suportar. Aí, putz, passou mais quente. Então, se você passou mais quente, o ácido vai ser mais corrosivo. E aí, talvez a gacheta que eu selecionei não vai aguentar e vai dar fuga, vai vazar. Mas quebrar mecanicamente não está relacionado à temperatura. Bom, perfeito, Lucas. Muito obrigado pelas respostas das perguntas, tá? Agora a gente vai finalizar aqui o webinar. Eu gostaria de te agradecer. Esperamos que este webinar tenha sido de grande valia para vocês. E antes de nos despedirmos, eu gostaria de falar bem rapidinho sobre o nosso aplicativo RefTools. Ele é um aplicativo móvel gratuito e essencial para técnico de refrigeração e ar-condicionado. E ele também tem um acesso rápido a ferramentas, informações e suporte diretamente ao campo. Ele está disponível tanto para Android quanto para iPhone. E agora, mas não menos importante, eu gostaria de convidá-los a nos seguir em nossas redes sociais, Instagram, Facebook e LinkedIn, todos com o mesmo @ Danfoss Brasil. E também os convidamos a se inscreverem em nosso canal do YouTube, Danfoss Brasil, onde poderão encontrar alguns de nossos webinars gravados, cursos, treinamentos, lançamentos mais recentes e outras novidades. Já em nosso site, digitando Revista Solutions na pesquisa, também poderão encontrar a nova edição, onde poderão ver casos de êxito, aplicação de produtos e novidades relevantes. Em continuação, apontem a câmera do celular ao QR Code ao lado para que possa acessar a nossa agenda de webinars. Ou, caso prefira, poderão acessar o site digitando em seu navegador webinar.danfoss.com.br e poderão se inscrever gratuitamente em todos que quiserem. E para finalizar, se tiverem alguma dúvida, entre em contato conosco pelo serviço de atendimento ao cliente, podendo ser pelo e-mail saque.brasil@danfoss.com ou pelo telefone 0800 8787 847. E novamente agradecemos a sua participação e esperamos nos encontrar em nossos próximos webinars. Até logo!